Louvo a Deus por essa oportunidade. Falar sobre um tema tão atual, tão importante, rico, muita informação, muita coisa, né? E um tema tão polêmico ao mesmo tempo. Eu até falei com o pastor Gilberto para a gente dividir em dois domingos para que não ficasse pesado, né? Que a proposta não é essa, fica pesado para ninguém. Então, vamos lá, lição 11. Teísmo bíblico e as grandes heresias da atualidade. Pode passar, Riva. Texto bíblico básico, vamos lá todo mundo. 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 13 ao 17. Contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que você aprendeu e da quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, a correção e a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Antes de avançarmos, vamos orar. Senhor Deus, te louvo por essa manhã, por mais esse dia, que o Senhor venha ministrar, falar o coração de cada um aqui, Senhor. Que tudo que venha a ser aprendido para a nossa edificação, possamos colocar em prática, Senhor. Nos ajude a estarmos sensíveis, atentos, que a nossa mente possa estar aqui, tira todo o cansaço, toda a ansiedade, preocupação, o que quer que seja. Que possamos colocar tudo diante do teu altar nesse momento. É o que eu oro, te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Pode passar. Próximo texto áureo. Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Na semana passada, o pastor Gilberto falou sobre o fundamentalismo cristão. Então, nós temos que partir desse ponto aí. Nossa fé é fundamentada na palavra de Deus, e se ela não é fundamentada na palavra de Deus, então tudo que a gente vai ver aqui, qualquer filosofia, qualquer ensino, então eu posso ter essa tendência de me adequar a qualquer um deles. Então, a segurança que nós temos da verdade está na palavra de Deus, e é ela que nos protege, nos defende contra todo ensino enganoso. Paulo escreve aos Colossenses, advertindo eles dessas filosofias vãs e perigosas. Pode passar. Vamos lá, os objetivos dessa lição. Primeiro, perceber que há muitas visões a respeito do mundo, filosofias, que estão em oposição aos ensinamentos das Escrituras. Identificar o teísmo bíblico como a melhor forma de interpretar as realidades terrenas, espirituais e eternas. E terceiro, conscientizar-se de que a indiferença ao estudo das Escrituras abre caminho para o engano e a prisão espiritual. Se você não busca a verdade na palavra de Deus, você vai ser levado por qualquer vento de doutrina. Pode passar? Vamos lá. Introdução. O mundo apresenta uma enorme gama de cosmovisões filosóficas. Porém, podemos resumir todas as filosofias que advêm deste universo em apenas dois grupos, a cristã e a não cristã, a certa e a errada. A Bíblia ensina que uma filosofia é verdadeira ou falsa, não há terreno neutro. Primeiramente, vamos definir o que é cosmovisão. Alguém pode me dizer, com suas palavras, o que entende de cosmovisão? E aí? Alguém se arrisca? Vamos lá. Cosmovisão. O que é uma cosmovisão? Cosmovisão é a visão do mundo. A visão que eu tenho do mundo. A cosmovisão vai ser as lentes pelas quais eu enxergo o mundo. Se minhas lentes são azuis, eu vou enxergar o mundo todo azul. São rosas, eu vou enxergar o mundo rosa. Todo mundo tem uma cosmovisão. Pode até desconhecer, pode até negar, mas todo mundo tem uma forma de enxergar o mundo. A cosmovisão ela vai me dar respostas sobre questões como a vida, a morte, sobre quem Deus é, sobre a eternidade, sobre o inferno, sobre o céu. Então, dependendo da minha cosmovisão, posso ter um pensamento totalmente diferente de você.
E o ideal e o que se espera é que todos os cristãos eles tenham uma cosmovisão bíblica. E qual é essa cosmovisão bíblica? É o teísmo, né? O teísmo bíblico. Na busca pela eternidade, por conhecer algo além, que isso todos os homens possuem, como diz lá em Eclesiastes, né? Que Deus ele coloca o anseio pela eternidade no coração do homem. Muitos vão atrás dessa busca em filosofias, em percepções, em experiências. E aí, por isso que você tem no mundo uma gama tão gigante de pensamentos, de formas de ver, de enxergar. Isso mostra, primeiro, um desejo legítimo que há dentro do homem, de um anseio pela eternidade, de conhecer as coisas eternas, mas, ao mesmo tempo, mostra o efeito do pecado na vida dele. Porque o pecado leva ele a buscar qualquer tipo de coisa que não seja Deus. Então, ao termos conhecimento dessas filosofias, ao estudarmos sobre esses pensamentos, a gente tem que, primeiramente, olhar para nós mesmos, né? Nos avaliarmos e vermos se não há qualquer resquício, qualquer sinal desse tipo de cosmovisão, desse tipo de filosofia na minha vida. Então, primeiramente, eu tenho que olhar para mim mesmo, pegar esse tipo de visão, comparar com a palavra de Deus e olhar para dentro de mim, para ver no que eu realmente tenho crido, né? Será que você realmente sabe no que tem crido? Então, cada um examine-se e avalie a si mesmo. Precisamos também utilizar desse conhecimento para evangelizarmos, levarmos a palavra de Deus para as pessoas. E conhecer como o outro pensa já pavimenta um caminho para que eu possa chegar até ele. Porque se eu já sei como é mais ou menos a cosmovisão dele, já sei como responder, já entendo o mundo dele, e já vou ser mais direto, já vou saber como lidar. Por isso que é importante eu conhecer esses diversos pensamentos falsos. E terceiro, defendermos a fé, que é a apologética, né? Fazer apologética, a defesa da fé. E quando a gente fala de apologética, né, talvez a gente só pense em defender a fé lá fora, né? Ir para cima do espírita, para cima do católico, mas primeiramente precisamos defender a fé dentro do nosso território, dentro do ambiente evangélico, que tem sido muito atacado e muitas vezes tem perdido a identidade. Então, antes de querermos olhar para o mundo lá fora, precisamos olhar para nós e para nossas igrejas e para a nossa igreja, para nosso CP. As conversas nos corredores, o que tem sido cantado, o que tem sido pregado. Então, precisamos fazer essa apologética dentro do nosso ambiente, né? As cartas que o apóstolo Paulo escrevia, combatendo as heresias, eram para as igrejas. Ele não escrevia para o mundo, eram para as igrejas. E, se eu não me engano, em todas as cartas que ele escreveu, ele atacava alguma doutrina herética de alguma forma. Então, ele estava sempre fazendo essa defesa da fé, sempre preocupado com o que os irmãos estavam ouvindo, o que os irmãos estavam aprendendo, né? E hoje, muitas dessas filosofias do mundo se infiltram e se misturam na igreja, nos ensinos, e aí é que é complicado, porque há essa mistura sutil, porque a heresia ela chega assim, a heresia ela chega de forma sutil, né? Chega como um parasita, você não percebe, e daqui a pouco ela já domina, destrói comunidades, destrói visões, desconstrói a Bíblia. Então, é preciso a gente ter essa sensibilidade e apuração para identificarmos qualquer traço de heresia, seja no programa de rádio que eu escuto, no vídeo do YouTube que eu assisto, na música gospel que eu canto. Então, antes de estudarmos essas cosmovisões, precisamos, acima de tudo, óbvio, conhecer a nossa. Não adianta eu querer conhecer todas as filosofias falsas do universo se eu não sei nem mesmo no que eu creio, nem o que a palavra de Deus fala sobre o que é a verdade. Então, a gente vai ver alguns princípios básicos antes de partirmos para essas filosofias. Vamos lá, algumas características da nossa visão. Primeiro, o universo como um todo foi criado por Deus. Gênesis 1:1 claramente diz que no princípio criou Deus, os céus e a terra. Só nesse versículo aí eu já vejo que o mundo não é eterno, né? O mundo ele teve início, teve um ponto de início, que Deus é a causa da criação do mundo, né? A criação que é chamada de ex nihilo, que é do nada. Deus cria o mundo do ex nihilo, do nada. Deus não usa uma matéria que já existe, algum material, alguma coisa, nem Deus usa a parte dele mesmo para criar o mundo. Deus chama à existência aquilo que não existe. Ele diz, haja luz, e a luz há. E é do nada que isso ocorre, não utiliza nada. Então, Gênesis 1:1
no princípio criou Deus. Vamos lá, segundo ponto. Deus existe além... Vamos lá, Deus é um ser transcendente e imanente ao mesmo tempo. O que é que significa? Que Deus, ele existe além e independentemente do mundo, mas governa todas as partes do mundo e se relaciona com sua criação. Né? Como diz a musiquinha infantil, grande, tão alto, fundo, profundo, ele é maior que o mundo. Mas ao mesmo tempo é pequeno, cabe lá dentro, no coração de quem conhece ao Salvador. Né? A música, olha, o louvor tem um poder absurdo, fantástico de ensinar, de doutrinar. O pastor Gilberto pode vir aqui pregar 1000 vezes. 1000 vezes. Se passa uma música herética aqui, pode colocar tudo a perder, porque a música ela tem um poder muito forte, tanto para construir, para edificar, para ensinar, quanto para destruir. Então, esse entendimento que Deus transcendente e imanente, você vai ver muito que como esse tipo de entendimento vai pesar quando a gente for ver as filosofias falsas. Quero que alguém leia para mim Isaías 57, 15. Aleluia, que lindo. Ele é alto, sublime, trono, né? Luz inacessível, mas ao mesmo tempo ele habita no coração de homens, habita no coração dos seus filhos. Então ele está distante, mas ao mesmo tempo está perto. Alguém abre em Jeremias 23, 23. Olha só que legal, né? Deus de perto e também de longe. A gente canta o contrário, né? És Deus de perto e não de longe. Aí a Bíblia diz o quê? Como é o versículo? Pois é, Deus de perto e de longe também. Né? Esse é o correto. E talvez você diga, não, mas a intenção do músico não é bem essa e tal. E lembra que eu falei antes? A heresia ela começa assim, na sutileza, na interpretação errada. Né? Satanás chegou lá para Eva e disse, foi mesmo isso aí que Deus disse? Né? Vamos ver, ele disse que não podia comer nenhuma árvore. Então a heresia ela começa assim, no detalhe. Então como é que eu posso cantar algo que aí eu encontro na Bíblia uma sentença que vai totalmente contrário a isso? Né? Você pode até entender, ter maturidade, isso não lhe afeta, mas o irmãozinho na fé, ali que está começando, não entende isso. Então, esse tipo de pensamento vai se instalando, e quando eu perco essa perspectiva de um Deus de longe também, eu perco a noção de santidade, de reverência, de respeito. Eu acho que ele está tão perto que é isso aí. Não, ele é um Deus santo, um Deus que está em alto, sublime trono, e é um Deus que está perto também. Então, conceito importantíssimo aí para a gente entender. Terceiro ponto. O Deus revelado nas Escrituras é um Deus triuno. Né? O conceito da trindade é um dos conceitos mais difíceis de serem explicados. Né? E muitos, na tentativa de explicar, acabam falando bobagem. Mas a verdade é que nós somos monoteístas, acreditamos na existência de um só Deus. Né? Há um só Deus, mas Deus não é só. Né? Deus é um só. Deus é um, mas Deus não é um só. Deus não está sozinho. São 3 pessoas, a essência mesmo, mas 3 pessoas em um único Deus. Não são 3 que se formam em um, não é fusão, nem nada disso. Mas é um Deus que se manifesta de formas diferentes, simultaneamente. Então, o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. Mas os 3 são Deus, né? A matemática de Deus, né? 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Vamos lá. Grandes heresias da atualidade. Passa aí. Isso é bom. Lê aí alguém. 2 Coríntios 13, 14.
Pronto, essa é só uma das passagens que nos aludem sobre a Trindade, né? A palavra Trindade ela não é bíblica, mas o conceito e a teologia sobre esse Deus triuno, ele é bíblico. Vamos lá, pode passar. Apesar de atuais, né, como tem dizendo aí o nome, grandes heresias da atualidade, a gente vai ver que a heresia, na verdade, ela tenta se reinventar, mas não consegue. Ela chega com a capa nova, com a nova aparência, mas o conteúdo, a porcaria é a mesma coisa. Então, o que o pessoal enfrentava lá no passado, a gente enfrenta hoje, só que com outro nome, com outra ramificação, mas é tudo a mesma coisa. Então, essas heresias da atualidade são heresias antigas com trajes novos. Vamos lá. Primeira heresia que a gente vai ver aí, primeira visão de mundo, é o ateísmo. Esse aí está bem moderno hoje, está bem comum, né? Tem um bocado aí que é ateu por moda. A palavra ateu, formada pela partícula de negação A, juntamente com a radical Deus. O ateísmo é a negação de Deus. É um pensamento, né, que eles vão afirmar com convicção, com certeza que Deus não existe, né? Para eles têm certeza, não creem em Deus de jeito nenhum. E é interessante que a Bíblia fala sobre eles. Passa aí, Rivaldo. O Salmo 53:1 vai dizer que os ateus são tolos, né? Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Se você parar para pensar, o ateísmo ele é uma loucura porque ele assassina aquela intuição da eternidade que eu falei logo no início, que Deus coloca nos homens. Então, ele vai matar essa questão da eternidade, do anseio do homem pela eternidade, e vai reduzir toda a vida humana apenas a esse campo passageiro, esse campo transitório. E você não é triste, né? Você não tem muita perspectiva de um futuro além dessa vida. Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 22. Abre alguém para mim. Antes de ler, rapidinho, eu me pergunto se o fato das pessoas se tornarem ateias é de fato por uma dificuldade intelectual, porque ela não consegue crer em Deus, ela não consegue ver evidências, ela tenta, mas não consegue, por isso ela se torna ateia, ou simplesmente como uma desculpa para a perversão moral. Você vai ver muito ateu que é filho de pastor, que é desviado. Então, de uma forma geral, a grande quantidade de ateus que nós encontramos hoje são mais pessoas frustradas com Deus do que pessoas que não conseguem acreditar em Deus, né? E olha aí o que diz em Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 22. O livro de Romanos me mostra claramente que Deus ele dá evidência de que ele existe, né, através da sua criação, através da natureza, né, através da sua palavra ele fala, ele dá base suficiente para que o homem creia nele, mas o homem ele nega, ele rejeita aquilo que ele está vendo, né, como se colocasse uma venda nos seus olhos e se volta para os seus próprios desejos, né? Então, por isso que Romanos vai falar que eles são indesculpáveis, porque Deus ele se fez conhecido. Deus ele se mostra, se revela através da sua criação, da natureza, e esses homens simplesmente rejeitam isso. Então, você vê que tem muito a ver com essa questão moral. Porque se não existe Deus, então eu posso fazer o que eu quiser. Não tem nada que vai me dizer que está errado, que é pecado. Então, essa negação, muitas vezes parte, na verdade, sempre parte dessa depravação, dessa corrupção de dentro do coração, o homem. Josh McDowell é um grande apologista,
Ele escreveu um livro gigante, né, Novas Evidências que Demandam o Veredito, um absurdo. E ele fala que muitas vezes ele chegava a debater com pessoas, falando, mostrando sobre a Bíblia, mostrando tudo que era argumento, e muitas vezes as pessoas concordavam com ele, diziam, não, você está certo, mas não se rendiam à verdade, não se convertiam. Então a gente entende que o problema é muito mais do que, não, acho que não tem evidência suficiente para acreditar em Deus. É muito mais profundo. Vamos ver alguns tipos de ateísmo, vamos lá. O ateísmo tradicional. Nunca houve, não há e não haverá Deus. Né? O ateísmo clássico aí, alguns nomes bem conhecidos que eram adeptos dessa visão. Karl Marx e Sartre, né? O filósofo francês. O ateísmo mitológico vai dizer que Deus jamais foi um ser, mas o modelo vivo pelo qual as pessoas viviam. Esse mito foi morto pelo avanço do entendimento e da cultura do homem. Nietzsche vai dizer que, na verdade, Deus ele era um modo de vida pelo qual as pessoas criaram, né, e teve até vantagem sobre isso. As pessoas, né, por crerem em Deus, tinham valores bons, isso contribuía para o avanço da sociedade. Só que, com o avanço do tempo e com o entendimento, com as pesquisas, com a ciência, esse mito acaba caindo por terra e é impossível você acreditar em Deus agora. Então ele vai dizer que, vamos lá, a frase de Nietzsche, Deus está morto, né, Friedrich Nietzsche. Mas nós avançamos no tempo, o evangelho continua se propagando e continuamos crendo em Deus e a ideia de Nietzsche não entra, né? Não, graças a Deus, não é algo que prevaleceu e que permaneceu. Então, Nietzsche disse que Deus está morto. Em 2019, pode passar, Deus diz, Nietzsche está morto. Né? Nietzsche está morto, mas Deus ainda continua firme e os seus princípios continuam vivos. Vamos lá, para o último tipo de ateísmo, o ateísmo prático. Esse daí, alerta vermelho, marca texto, desenho. Ateísmo prático. Deus existe, mas devemos viver como se ele não existisse. Né? E nesse sentido, pode sim haver muitas pessoas dentro da igreja, crentes, evangélicos, que são ateus. Porque o cara confessa com a boca que Deus existe, mas o coração está longe dele. Então o cara vem para o culto de domingo, mas de segunda a sábado, Deus não existe na vida dele, ele não lembra. Então ele é um ateu prático. Então, observe que Satanás não está tão preocupado em fazer você se declarar ateu. Se você viver como ateu, tá bom já. Infelizmente, né? Então vamos lá. Próxima visão. Panteísmo. Vamos lá. Panteísmo ele vai dizer que Deus é tudo e tudo é Deus. A gente pode resumir o panteísmo nessa sentença aí. Passa aí, Riva. Vai dizer que Deus permeia, abrange e se encontra em todas as coisas. O panteísmo vai dizer que a natureza e o Criador são a mesma coisa. A criação e o Criador vão ser apenas faces diferentes da mesma moeda. A criação e Deus são a mesma coisa. Então, alguém pode me dizer alguma religião que se assemelha a esse tipo de pensamento, que vai identificar a criação com Deus e vai tê-la como Deus? Quem consegue me citar? Hinduísmo. Muito bom. Oi? Rastafari. Não, não sei não. Já ouvi. Já ouvi tu falar assim. Vamos lá. O hinduísmo, alguns tipos de hinduísmo, na verdade. Zen budismo, ciência cristã, religiões derivadas da nova era. E aí você vai ver algumas variações, mas a ideia básica é a mesma, né? De que Deus é tudo e tudo é Deus. Vamos lá. Passa aí, Rivaldo. Isso aí é muito importante. Não confunda a onipresença divina com panteísmo. O fato de que Deus está presente em todos os lugares, né, significa que Deus olha e nada passa despercebido dos seus olhos. Deus sabe tudo o que está acontecendo, né? Deus está vendo tudo, mas não significa que as coisas se transformam em Deus, né? Há essa diferença monstra aí. Porque o panteísta ele vai dizer que Deus está presente em todas as coisas, de fato, de forma que aquilo ali se transforma em Deus. Então, não tem nada a ver. Nós cremos num Deus onipresente e não
em um panteísmo. Preste atenção nessa frase. A teóloga popular do panteísmo da Nova Era, Shirley MacLaine, acredita que se pode dizer com a mesma veracidade: eu sou Deus, ou eu sou Cristo, ou eu sou o que sou. Veja só que coisa terrível. Coloca até o nome de Cristo no meio. O panteísmo absoluto vai ensinar que os seres humanos devem superar a sua ignorância e perceber que são Deus. Então, o problema da humanidade é esse, que eles ainda não entenderam que eles são Deus. Vamos lá, alguns problemas do panteísmo, né? Muitos. Vamos lá. Deus vai perder a sua personalidade, né? Porque se a criação e Deus são a mesma coisa, então não tem como você diferenciar. Deus não é pessoal, então não faz sentido, não tem como eu me relacionar com ele. Pode passar. Deus, ele não vai ser imutável, porque se o universo e a natureza mudam, então Deus muda junto com eles. Pode passar. Deus não é santo, porque se o mal pertence ao mundo, faz parte do mundo, e o mundo é Deus, então o mal pertence a Deus também. Então a noção de santidade de Deus cai por terra. E também vai destruir a identidade pessoal do homem, porque não vai ter essa distinção, né? Você perde essa visão do que é Deus, do que é o homem, de seres individuais, de seres particulares, porque vão querer unir tudo no mesmo pacote, como se fosse a mesma coisa. E eles vão ter essa noção de querer se juntar ao universo, à natureza. Então você vai ver eles muito envolvidos com esse negócio, né? Bem natural, bem doideira. Vamos lá, eu quero que alguém abra aí em João 10:34. Vamos resolver esse problema aí. Eita. Como é? Lê aí de novo, por favor, Marquinhos. Ui. Seria Jesus um panteísta? E aí, não está escrito na lei de vocês são deuses? Jesus está citando aqui um Salmo 82:6. Alguém pode ir lá? Vamos lá comigo? Eu vou abrir. Salmo 82:6. Deixa eu ler o Salmo todo aqui. É Deus quem preside a Assembleia Divina. No meio dos deuses, ele é o juiz. Até quando vocês vão absolver os culpados e favorecer os ímpios? Garantam justiça para os fracos e para os órfãos. Mantenham o direito dos necessitados e dos oprimidos. Livrem os fracos e os pobres. Libertem-nos das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nada entendem. Vagueiam pelas trevas, todos os fundamentos da terra estão abalados. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como simples homens. Cairão como qualquer outro governante. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois todas as nações te pertencem. O contexto que Jesus está vendo lá, que os fariseus estão questionando a ele por ele ter se autodeclarado filho de Deus. E aí ele vai dizer assim, não, mas na lei de vocês não está escrito que vocês são deuses? Por quê? O Salmo aqui ele está falando de juízes que não estavam governando corretamente, que estavam agindo de forma ímpia. Os juízes eles eram vistos e eles recebiam esse título de deuses porque eles eram representantes de Deus na terra. Né? Eles eram um instrumento de Deus para o governo, para governar, para liderar. Então, eles recebiam essa intitulação de deuses no sentido de que eles eram representantes e não no sentido de que eles eram deuses mesmo. Até porque você vê nessa passagem a repreensão a eles e dizendo que eles iam morrer, iam perecer como qualquer outro mortal, né? Porque eles tinham uma autoridade alta que eles iam ficar impunes do julgamento do juízo de Deus. Então, Jesus está falando assim, se vocês que são nada, né, se sobre vocês, vocês recebem um título, entre aspas, divino, né, de que vocês são deuses, vocês são autoridades, quanto mais eu, né, que tenho demonstrado aqui, com milagres, com as maravilhas, de que eu sou o Filho de Deus. Então, Jesus ele não está deificando o homem, não está trazendo uma visão panteísta aí de que os homens são deuses, mas ele está revogando o direito dele de se chamar Filho de Deus. Vamos lá. Pode passar. Vamos lá, antes disso.
uma reflexão sobre o panteísmo. O pensamento panteísta ele parece estar distante, né? Como nós vimos, é uma filosofia que permanece mais do lado oriental, né? Entretanto, esse desejo de ser como Deus, de se autotitular Deus, de tentar usurpar o trono de Deus, ainda permeia o coração dos homens ao nosso redor, ao nosso lado. Isso é o que acontece até hoje, né? Você lembra lá de Satanás, quando ele vai falar com Eva, ele diz: quando você comer do fruto, você vai ser como Deus. Então, Satanás usa desse artifício, dessa estratégia, do querer ser igual a Deus, do querer se igualar a Deus, para convencer Eva de pecar. E esse pensamento hoje, de querer roubar o trono de Deus, de querer agir como Deus, de se achar que é Deus, ainda permanece nos pensamentos dos homens. Então, se por um lado a gente tem um ateísmo prático, a gente também tem um panteísmo prático. A gente não tem uma filosofia arrumadinha, mas no subconsciente as pessoas elas se acham no direito de ser como Deus, de julgar como Deus e de agir do jeito que elas quiserem. Isaías 40, 18. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com que criação, com que criatura, com que objeto, com que material, com que pensamento, com o que vocês vão comparar Deus? Não há ninguém como ele. Observe como os princípios que a gente viu sobre imanência e transcendência são importantes. Porque aqui no panteísmo, eles vão ser bem imanentes, vão acreditar, vão super enfatizar a imanência e vão deixar de lado, né, a transcendência, a ideia de um Deus de longe. Olha aí como é importante. Então, eles vão ser super imanentes e vão negar a transcendência de Deus. Agora, o politeísmo. Esse aí, o povo de Israel recebeu muitas repreensões por conta disso, né? Vamos lá, Êxodo 23, a lei mosaica. Isso aí. Você já começa a lei dizendo assim, ó, só há um Deus, e você não vai servir a nenhum outro Deus além de mim. Salmo 135, versículo 15 ao 18. Salmo 96. Pronto, e aí você vê diversas vezes a Bíblia falando sobre Deus e diversos deuses e tal, e talvez alguém possa olhar e pensar assim, ué, por que a Bíblia fala tanto de Deus, né? Ou existe só um Deus ou não? E essa passagem aí de Salmo que a Patrícia leu, ela explica muito bem. Vai dizer, vai falar sobre os deuses, mas vai dizer que esses deuses não passam de ídolos, não passam de criações feitas por mãos humanas, né? Então, no politeísmo você vai ver o sol, a lua, estrelas, animais, tudo que é coisa sendo adorado. Então ele está bem ligado ao panteísmo, né? O panteísmo ele é obrigatoriamente politeísta, mas existem outras diversas formas de politeísmo. E apesar da visão politeísta também não ser tão frequente no nosso dia a dia, a gente sabe que o coração do homem ele é uma fábrica de ídolos. Então, muitas vezes o cara não é politeísta declarado, não serve a vários deuses mitológicos e outras coisas assim, mas é um cara que serve a Mamon, ao deus do dinheiro, é um cara que vive por dinheiro, é um cara que idolatra o trabalho, é um cara que idolatra a família, que idolatra bens materiais, que idolatra ideologias, pensamentos, partidos políticos, times de futebol. Então, o politeísmo também não está tão distante assim como você pensa, porque o coração do homem está cheio de ídolos. Vou ler o que diz em Romanos capítulo 1, versículo 23, e Marquinhos tem uma pergunta ali para fazer. Romanos. A mesma passagem que a gente tinha lido antes. Romanos capítulo 1. Versículo 20. Tá aqui.
23. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Você vê que essa reação, a negação da glória de Deus, fez com que eles se voltassem e criassem diversos tipos de ídolos. E uma curiosidade sobre os ídolos é que os homens sempre vão criar ídolos que sejam parecidos com eles, né? Com os seus pensamentos, com as suas ideologias. Vou colocar aqui o microfone porque está sendo gravado. Não, só ia te perguntar se os deuses gregos estão nesse politeísmo. Isso, exatamente. Os gregos são... A marca registrada deles é o politeísmo, né? E você vai ver deuses brigando entre eles mesmo, deuses divergindo, discutindo, guerra, e assim, é um negócio doido, né? Absurdo. Imagine se o mundo fosse mesmo governado por vários deuses, seria uma confusão, né? Porque, não gostei, eu não quero que o pássaro seja dessa cor, eu quero que seja assim, né? Aí vamos fazer uma batalha aqui, o negócio. Então, deixa o politeísmo só para o videogame mesmo. E depois dizem que é o cristianismo que é complicado de se entender. Vou falar mais alguma coisa sobre o politeísmo. Foi, isso mesmo. Então, o ídolo sempre é um reflexo das ideologias. Lembrei. O politeísmo também está muito ligado à questão do relativismo, de que não existem verdades absolutas. Então, se eu tenho vários tipos de deuses, então eu posso escolher o que eu vou adorar. Eu vou adorar e buscar adorar ao Deus que mais se parece, que mais eu concordo, que mais me identifico. Né? Você vê até mesmo no catolicismo, cada um tem o santo preferido, né? O seu padroeiro. Né? Então, é uma forma sutil de politeísmo, né? O catolicismo. Vamos lá, passando... O deísmo. O deísmo, ele talvez seja o que é mais presente hoje na nossa sociedade. O deísmo, ele vai dizer que Deus ele criou todas as coisas, mas ele não interfere na sua criação. Deus não é um Deus que age. E aí a gente viu o contraponto. Né? Se no panteísmo Deus é super imanente, no deísmo ele é super transcendente. Né? Ele foi-se embora, ele criou o mundo, né, como relojoeiro, deu corda lá no relógio, e foi-se embora e deixou o mundo funcionando. Então, Deus ele cria, mas ele abandona a sua criação, ele não vai interferir. Esse ensino ele foi criado pela dificuldade de alguns pensadores em conciliar a existência de um Deus bom, justo e misericordioso, convivendo com tantas misérias e sofrimentos próprios da raça humana. Então, você vai ver que esse tipo de pensamento, eles não vão crer em milagres, né? Eles vão crer muito no acaso, né? Porque já que Deus não interfere, né? Tudo vai ser pelo acaso, né? O acaso que vai me proteger quando eu andar distraído. E aí você vê que é muito presente isso nos nossos dias, porque você vai discutir com um cara, vai falar, não, porque o homossexualismo é errado e tal, não sei o quê. E ele vai dizer, que é isso, cara? Tu acha que Deus está preocupado com a sexualidade do homem? Deus não está nem aí para isso, não. Né? Então, para ele, os valores morais, Deus não vai interferir. Cada um viva do seu jeito. Eu só criei e dei corda a vocês aí que se virem. Então, o deísmo é esse tipo de pensamento que vai negar. Então, sempre suspeito quando você vê alguém que não acredita em milagres, que não acredita no sobrenatural, na intervenção divina. A pessoa até afirma crer em Deus. Né? E é estranho alguém acreditar que Deus é poderoso o suficiente para criar o universo, mas que ele não se relaciona, seja lá por quê, ou porque não pode, ou porque simplesmente não está afim de interferir. Vou deixar eles viverem a vida deles. Em contrapartida, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela vai mostrar Deus interferindo nas situações e se relacionando com o povo. Você vê em histórias, né? Eu sempre falo de Esté, porque é um dos meus favoritos, que Deus não é citado, mas você vê a intervenção do capítulo 1 até o capítulo 10, Deus agindo o tempo todo. A história de José, a história de Daniel, todas as histórias, né, para refutar o deísmo. Eu nem coloquei um versículo aqui, porque você abrir a Bíblia, qualquer coisa que você lê já refuta o deísmo, porque você vê um Deus agindo no meio da história, agindo através de um povo, mudando situações, interferindo e usando até mesmo o mal para cumprir os seus propósitos e transformando o mal em bem para o bem-estar do seu povo.
Então o deísmo ele vai tentar fugir do mal, enquanto o teísmo bíblico vai encarar o mal e vai mostrar que Deus é soberano até mesmo sobre o mal, fazendo com que tudo coopere com os seus propósitos. Vamos lá. Pode passar. Conclusão parcial, né? Como eu falei, eu preferi dividir a lição em duas, porque a gente trabalha com muitos conceitos. Então, muito conceito um atrás do outro, uma metralhadora pode acabar deixando o negócio muito exaustivo. Então, são 10h42, né? A gente vai fazer uma conclusão parcial, pode passar aí. Não se iluda com os nomes estranhos dessas visões. Essas filosofias não estão tão longe quanto parece. Muitas vezes estão ocultas em nossos corações e são refletidas na nossa forma de viver. Moldemos os nossos pensamentos e atitudes na palavra de Deus. Como eu falei antes, Satanás não está tão preocupado em você ser um professo fiel, não sou um panteísta de carteirinha e tal, acredito nisso, aquilo. Se ele conseguir pegar os princípios que há em cada cosmovisão herética, falsa, e conseguir colocar dentro do coração do homem, para ele já está muito legal. Então, há essa necessidade da gente voltar às Escrituras, de voltar a ensinar a palavra de Deus. No nosso meio, que está tão relativizado, você não pode falar mais de nada, né, politicamente correto, né, não tem verdade, a negação muito absurda da verdade, cada um crê no que quer, né, mas cada um crê no que quer, e se todas as verdades estão certas, todas as filosofias, então isso é impossível, porque se todo mundo está certo, então está todo mundo errado ao mesmo tempo. Porque, como você pode ver, essas cosmovisões são antepostas uma à outra, são contraditórias, uma vai contra a outra. Então, que o Senhor nos ajude e nos guie na verdade. Na próxima semana a gente vai ver mais 4 visões e você vai ver como muitas delas aparecem até mesmo nos nossos púlpitos, nas nossas músicas, nas nossas teologias, e cabe a nós estarmos sensíveis para identificarmos isso e cortarmos o mal pela raiz. Senhor Deus, eu te louvo por esse momento, por essa oportunidade, que possamos cada vez mais crescer na tua graça, no teu conhecimento, identificando aquilo que não provém de ti, aquilo que é falso, que é enganoso, mas ao mesmo tempo aprendendo cada vez mais da verdade, da tua palavra. Coloca em nós o prazer, o desejo de ter esse conhecimento, de crescer em ti, Senhor. Proteja os nossos púlpitos, proteja os nossos corações, proteja as nossas vidas, nossas mentes, de todo esse tipo de ensinamento enganoso. Senhor, que assim como tu prometeste, o Espírito Santo possa nos guiar a toda a verdade. É o que eu oro e te louvo em nome de Jesus. Amém.